Fala, cozinheiros e cozinheiras! Sejam bem-vindos a mais um Receita de Graça. Já começa esse vídeo deixando o seu like porque essa receita tá imperdível. Só lembrando que essa receita está sendo feita a pedido da nossa inscrita Areli. Ela nos pediu uma torta de frango sem farinha de trigo. Então, Areli, tá aqui a nossa resposta para você e ó, tenho certeza que vai ficar incrível. Faz aí, testa e depois vem aqui contar para nós como ficou. Vem comigo pra gente começar logo o passo a passo dessa receita. Pessoal, pra gente começar, a gente tem aqui um molho de frango. Lembrando que esse molho de frango eu vou deixar aqui no card pra vocês, a gente já ensinou ele a fazer aqui no canal. Aqui eu fiz com a quantidade de meio quilo de frango. Então, se você quiser, pega os ingredientes que vão estar aqui na descrição, as quantidades, e vai no vídeo que a gente vai colocar no card pra aprender a fazer esse molho e aí você volta aqui pra gente finalizar a receita. O que nós vamos fazer? Eu vou usar esse molho base, eu só vou incrementar ele pra poder utilizar na nossa receita. Pra isso aqui, eu vou utilizar uma xícara de água, 240 ml, tá, pessoal? Vou utilizar 2 ovos e 1/4 de xícara de amido de milho. Você pode usar aí o amido da sua preferência, tá? Da marca da sua preferência. Aqui não tem segredo nenhum, eu vou dar uma misturada nesses ingredientes até formar um líquido homogêneo. Assim que formar esse líquido homogêneo, a gente vai colocar no nosso molho. Isso daqui vai servir como uma espécie de espessante pro nosso molho, para deixar o nosso molho bem cremoso. Maravilha, pessoal, terminamos aqui, ó. Viu que ficou uma misturinha bem homogênea. A gente tem aqui nosso molho de frango. Primeiro eu vou acrescentar uma latinha de milho, tá? 170 gramas de milho. 170 gramas o peso sem contar o líquido, tá, pessoal? Mas é uma lata comum de milho verde cozido. Vou dar uma misturada aqui. Misturamos aqui, pessoal, e a gente já acrescenta aquela misturinha que a gente acabou de fazer. E aqui não tem segredo, vamos misturando até cozinhar esse líquido e o nosso frango vai ficar bem cremoso. Eu já vou mostrar para vocês o resultado. Maravilha, pessoal, mexi aqui por uns 2 minutinhos. Ó, essa é a consistência que a gente quer. Ele fica bem cremoso. Aqui, como a misturinha que a gente colocou não vai sal, eu vou só colocar uma pitada de sal aqui para corrigir o sal desse recheio, umas 2 pitadinhas aí de sal, e já tá pronto, pode desligar, tá? Não cozinha muito, porque senão ele vai secar demais, e aí depois não vai dar o resultado que a gente quer. Então pode desligar, só mistura o sal aí para corrigir. Lembrando que o sal é a gosto, tá? Então você vai provando para ver se ficou na medida que você gosta, que fica interessante aí pro seu paladar. E vamos voltar ali pra mesa agora, pra gente preparar a massa dessa torta incrível. Pessoal, aqui em uma vasilha, o nosso molho ali, o recheio tá descansando, a gente vai deixar ele esfriar. Enquanto isso, em uma vasilha nós vamos colocar 3 ovos. Lembrando que é muito importante que esses ovos estejam em temperatura ambiente, tanto os ovos quanto o próximo ingrediente. Então, 3 ovos e eu vou acrescentar 300 gramas a 350 de manteiga. A manteiga também é importantíssimo que ela esteja em temperatura ambiente, tá? Nesse ponto assim de pomada. Deixa eu só tirar tudo aqui pra gente não desperdiçar comida. Como eu sempre gosto de frisar, desperdiçar comida não é legal. Vou colocar aqui mais meio potinho, um pouco mais do que o meio. Ó, pessoal, coloquei um pouquinho mais do que o meio. Lembrando que esse potinho aqui é de 200 gramas, tá? Então, dá um potinho e um pouquinho mais do que o meio. Vai dar aí umas 300 a 320, 330 gramas de manteiga. Feito isso, eu vou acrescentar aqui uma colher de chá rasa de sal. Lembrando que se você utilizar a manteiga sem sal, aí você coloca 1,5 colher de chá de sal. 1 colher de chá de pimenta do reino e 1,5 colher de chá de orégano. Agora a gente vai vir aqui e vai bater isso muito bem com um fouet até incorporar todos os ingredientes. Aqui, ó, pessoal, você vai batendo até a sua mistura aqui começar a ficar lisa. Ó, você pode perceber que ela vai começando a ficar lisa e densa. E é esse ponto aqui que a gente quer, beleza? Ó, viu que a massa chegou nesse ponto, ó, percebe que ela demora para cair. Demorou para cair, tá no ponto correto. Feito isso, nós vamos colocar 3/4 de xícara de queijo parmesão ralado. Aqui eu tô usando aquele queijo comprado mesmo de pacotinho. Vamos misturar aqui primeiro esse queijo e aí a gente já acrescenta os próximos 2 ingredientes. Misturou bem, não precisa misturar muito nessa etapa. A gente vai colocar aqui 3 xícaras de chá, lembrando que a minha xícara é de 240 ml. 3 xícaras de chá de polvilho doce, tá? Só aqui
Frisando para você que o polvilho azedo não serve para essa receita. Tem que ser o polvilho doce. Feito isso, eu vou tirar aqui esse fouet e a gente vai começar a misturar com as mãos. Não precisa ter medo de meter a mão na massa, tá? E nem de fazer bagunça. Vai fazer um pouquinho mesmo, porque o polvilho ele é uma farinha muito fina, né? Então já prepara aí o seu ambiente para acontecer isso mesmo, tá? Você vai ver que nessa etapa parece que vai dar errado, vai ficar uma massa bem mole, mas é assim mesmo. Como eu gosto sempre de dizer, confia no processo. No final vai dar tudo certo. Ó, misturou tudo, percebe que a massa ela fica bem pegajosa, tá? Mas é isso mesmo, não precisa ter medo. Por último aqui nós vamos acrescentar os dois últimos ingredientes, que são 1 colher de sopa rasa de fermento e 2 xícaras e 1/4 de amido de milho, que você pode usar aí também da sua preferência. E aqui segue a mesma lógica, vai mexendo aqui com a mão mesmo, até incorporar todos os ingredientes. É uma massinha muito fácil de fazer, muito simples, não tem segredo nenhum. Lembrando que ela segue aquele estilo de massa podre. Ela fica uma massa bem quebradiça, quase não dá liga, e você vai saber que ela tá no ponto certo quando ela começar a desgrudar das mãos. Eu vou terminar de incorporar aqui esse amido e eu já volto para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, aqui terminei de misturar os ingredientes, ó, você pode ver que solta tudo do fundo do recipiente. Fica uma massa bem maleável, tá? Ela não fica muito seca, mas ó, se você quebra ela, ó, ela racha, entendeu? Ela não é uma massa elástica. Nesse ponto que eu falei que ela ficava uma massa um pouco seca, que ela racha. Vou colocar aqui de lado, vou só colocar aqui na bancada pra gente dar um formato aqui pra ela, porque agora nós vamos dividir essa massa em 3 partes. Fica uma massa muito bem temperada, muito gostosa. A massa por si só já é uma delícia. Com o recheio, então, ó, sensacional demais. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aí. Me conta aqui nos comentários o que você tá achando. E aproveita para se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. E não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Aqui, ó, nós temos a massa. Eu vou dividir essa massa em 3 partes. 3 partes mais ou menos iguais aí. Por que dividir a massa? Uma parte vai ser para o fundo da nossa forma. Aqui, eu vou usar uma forma com fundo removível, aquela forma com fundo falso. Se você não tiver uma forma dessa, você pode fazer numa forma com fundo fixo, normal. Porém, você não vai conseguir desenformar a sua torta no final. Então eu vou usar essa forma com fundo removível por esse motivo. Então uma parte vai ser para o fundo, outra parte para as laterais e a última parte para a gente fazer o topo da torta. Então vamos deixar aqui as duas, pegar essa partezinha aqui para a gente começar a fazer o fundo da nossa torta. Aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar assim uns pedacinhos da massa e eu vou espalhando assim com a mão aqui no fundo da nossa forma. Não tem segredo nenhum, pode ver, ó, é bem facinho de fazer. Essa massa é muito tranquila de trabalhar com ela. Ah, um ponto interessante, pessoal. Nessa etapa da receita, antes de você começar a fazer isso, já coloca o forno para pré-aquecer aí pelo menos a uns 200, 210 graus, tá? Porque aí na hora de a gente colocar a nossa torta no forno, o forno já vai estar bem quente, já vai estar pronto aí para assar a nossa torta. Eu vou continuar aqui até eu forrar todo o fundo da forma e eu já volto para mostrar o resultado para vocês. Ó, pessoal, finalizei aqui o fundo da forma. Pode ver que o nosso pedaço ele deu certinho aqui pro fundo. Agora, vou pegar esse outro pedaço aqui do outro canto e nós vamos fazer as laterais. Para as laterais, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui na palma da mão, vou abrir um pouquinho a massa aqui na palma da mão e aí eu venho aqui na lateral e vou colocando a massa aqui e unindo ali com o fundo, tá? O importante aqui é só você tomar esse cuidado de não ficar nenhum vãozinho ali entre as duas massas. Aqui, se possível nessa lateral, ó, vou fazer aqui de novo para vocês verem, tenta não deixar muito fino, nem muito grossa essa camada, mas também não muito fina. Eu vou trazer até bem em cima aqui, porque daí a gente faz o acabamento mais certeiro depois. E faz isso em toda a lateral aí da sua forma. Assim que eu finalizar aqui essa lateral, eu retorno para mostrar para vocês como fica. Pessoal, finalizei aqui as laterais, é assim que tem que ficar, cobre toda a lateral, não fui até o final, né, para não desperdiçar massa. Feito isso, agora sim a gente vai voltar aqui com o nosso recheio. Vou só dar uma mexida aqui nele, porque ele cria uma peliculazinha, né, em cima, quando fica parado. Lembrando que esse recheio aqui eu fiz com a quantidade de 500 gramas de frango e todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. E também, salientando, que a gente tem a receita desse molho no card aqui em cima e você pode acessar para aprender a fazer ele. É exatamente o que eu estou usando aqui. Pessoal, aqui o nosso molho ele já esfriou um pouco. Eu vou simplesmente despejar aqui no centro da nossa torta. Feito isso, a gente vai assentar aqui direitinho. Eu vou tentar deixar o mais reto possível esse recheio,
porque aqui ainda vão alguns ingredientes em cima desse recheio antes da gente fechar a nossa torta. Maravilha, ó. Feito isso, deixei aqui bem retinho. O que nós vamos fazer? Eu tenho aqui 200 gramas de requeijão cremoso. Eu vou pegar aqui com a mesma espátula do meu molho, não tem problema, tá? Nós vamos despejar esses 200 gramas de requeijão para a nossa torta ficar super cremosa. Só que, salientando aqui, se você não quiser ou se você não tiver requeijão aí para pôr nessa etapa, não tem problema, tá? A receita já fica uma delícia, mesmo sem você colocar tanto esse quanto o próximo ingrediente que eu vou adicionar aqui. Então, se você não tiver, só tem o frango para fazer, pode fazer sem medo nenhum. Já vai ficar uma delícia, já vai ficar super cremoso também. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer, seja para um almoço, seja para um lanche, para uma janta, enfim. Só faz aí e você vem aqui nos comentários, retorna para me dizer o que você achou. Tenho certeza que vai ser uma das melhores tortas que você já provou na sua vida. Maravilha, espalhei aqui o requeijão. E agora aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela. Lembrando que, claro, você pode pôr aí também outro queijo de sua preferência, se você preferir. Colocar aí um queijo branco, né, um queijo Minas mesmo, você pode colocar. Tem que ser algum queijo que derreta, tá? De preferência. Eu vou finalizar aqui de colocar o queijo e eu já retorno para mostrar para vocês como ficou antes da gente fechar a nossa massa. Pessoal, finalizei aqui de colocar a mussarela, ó. Fica dessa forma. 150 gramas de mussarela. E aqui eu tenho a última parte aqui da nossa massa. Eu vou colocar sobre esse plástico. Aqui é aquele plástico que a gente compra no mercado, aquele saquinho plástico para pôr verdura, tá? Eu só abri ele, ó. Separei em duas partes. O que eu vou fazer? Eu vou mais ou menos centralizar aqui a massa. Vou deixar ela num formato mais ou menos redondo. Vou colocar aqui a outra parte em cima. E com um rolo eu vou abrir essa massa, tá? Porque isso daqui vai ser a tampa da nossa torta. Aí aqui você tenta, dentro do possível, que fique um formato aí mais ou menos redondo. Mas o ideal é que você faça aí ela de uma forma, você abra ela de uma forma que ela fique, ó, maior do que a sua forma. Deu pra ver? Então, nesse tamanho aqui já tá bom. Ela tá com mais ou menos aí uns 5 milímetros de espessura. Até tem uma pontinha aqui que eu acho que eu posso tirar. E você vai ver que vai sobrar um pouquinho de massa. Não tem problema. Esse pouquinho de massa que sobra, ó, tipo isso daqui, você pode só fazer aí umas rodelinhas depois e pôr pra assar. Que fica um biscoitinho muito gostoso. Então agora aqui eu venho, tiro essa parte de cima e aqui vem a hora da verdade. O que eu vou fazer? Para me auxiliar, eu tenho aqui uma tampa bem grande de uma Tupperware. Eu vou pôr aqui, ó, por baixo dessa minha massa para eu conseguir movimentar ela de um jeito aí que ela quebre menos. Não vou dizer que ela não vai quebrar, tanto é que já quebrou aqui um pedacinho, mas isso acontece, tá? Não se preocupa. Até porque, como ela é uma massa bem tranquilinha de trabalhar, você pode ir depois ali corrigindo em cima dela as partezinhas que quebrar sem problema nenhum. Então aqui eu vou vir, trago minha forma pra cá e agora, a hora da verdade, eu venho e despejo ela aqui em cima. Feito isso, vou tirar o plástico, vou agora só ajustar ela aqui em cima da minha torta e eu vou fazendo isso daqui, ó, nessas rebarbinhas. Eu vou pressionando aqui contra a lateral da forma só para tirar o excesso. Já já nós vamos dar um acabamento para ela, tá? Feito isso, ó, você vê que sobrou aqui 80 gramas de massa, mais ou menos, talvez nem isso. E aqui é o que eu vou usar, ó, vou pegar aqui um pedacinho, vou abrir aqui um pouquinho com o rolo, vir aqui com a faquinha só para desgrudar ela da mesa e vou utilizar aqui, ó, por exemplo, onde faltou um pouquinho de massa, só para terminar de completar. Feito isso, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos empurrar essa bordinha aqui que ficou para cima da forma para dentro da forma, garantindo que feche 100% a nossa torta. E aqui também já vai ficando um acabamento aí. Tô empurrando aqui para dentro mais ou menos um dedo, tá? Não precisa ser mais do que isso. Um dedo já é o suficiente. Aqui, ó, você percebe que ficou um pouquinho de ar dentro da massa. O que eu vou fazer? Vou pegar um garfo, vou fazer um furinho, alguns furinhos aqui e vou apertar para sair esse ar. Rapidinho já saiu tudo. E aqui você não precisa nem se preocupar porque na hora de assar esses furinhos vão fechar. Feito isso,
só pra gente dar uma finalizada aqui na massa da nossa torta, eu tenho aqui uma gema de ovo, tá? Só a gema. E eu vou pincelar essa gema aqui sobre a massa. Um detalhe importante aqui é você deixar aí um espaço, tipo, bem na bordinha, você não pincela, pra não ter perigo de grudar a massa e você conseguir tirar a lateral com tranquilidade depois. Eu percebo que bem na bordinha ali eu não passo. Ó, mais um adendo aqui, pessoal. Lembrando que esse tipo de forma você não precisa untar, tá? Independente se ela for antiaderente ou não, você não precisa untar ela, justamente porque a base da massa já é manteiga. Então, automaticamente, ela vai desgrudar já das laterais. Você só vai precisar desenformar depois. Perfeito, pessoal. Feito isso, vamos levar isso daqui ao forno por algo entre 50 minutos a 1 hora. Mas, como sempre, assim que terminar de assar, eu volto aqui e falo pra vocês o tempo que demorou. Pessoal, enquanto a gente espera a nossa torta assar, quero deixar aqui pra vocês a reflexão que tá lá no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 24. Lá diz assim: esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Meu querido, muitas vezes a gente não para pensar que o simples fato de nós estarmos vivos já é um milagre. Às vezes a gente fica esperando aquele grande milagre acontecer e nós esquecemos de nos alegrar com os pequenos milagres que a gente tem todos os dias. E a vida, a própria vida em si, já é um desses milagres. Então, em nome de Jesus, que o seu coração se encha de alegria nesse dia. Amém? E é isso aí, pessoal. Vamos provar junto essa maravilha? Vou pegar aqui. Gente, olha a cremosidade dessa torta. Meu Jesus amado. Olha isso. Nota. Servido. E olha isso aqui, gente. Que maravilha. Meu Deus do céu. É muito cremoso. Servidos? Que delícia. A massa fica muito levinha. Olha isso. É praticamente só recheio. Eu vou ter que servir de novo. Não aguento experimentar uma vez só esse daqui, não. Meu Jesus amado, olha isso. Cara, olha que cremosidade incrível. Isso daí ficou fora da realidade. Não dá vontade de parar de comer. Ó, delícia demais, gente. Faz aí na sua casa, testa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mais uma vez, Areli, aqui tá a nossa resposta. Faz aí, garanto que, ó, você vai pirar o cabeção nessa torta ou nesse empadão aí, chame como quiser. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder nenhuma receita aqui, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém, manda aí para algum conhecido que você queira que faça para você, ou faz aí na sua casa, testa, e se você fizer, me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu vou continuar aqui comendo a minha torta e a gente se vê na próxima.